O Salmo de número 24 nos ensina a verdadeira adoração. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Nessa série sobre Salmos, a gente vai fazendo a relação entre os Salmos e a nossa espiritualidade cotidiana. E esse Salmo em particular, ele nos ensina o que compõe uma adoração, o que compõe nós estarmos diante de Deus. Esse salmo era um salmo cantado aos sábados, quando o povo ia adorar a Deus. Então, logo pela manhã, no sábado, esse era um salmo litúrgico, um salmo que era cantado pelo povo de Israel. E eu quero ler esse trecho e explicar algumas questões bastante importantes para a nossa maneira de nos aproximarmos diante de Deus. Esse salmo vai dizer assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem suas portas, ó cabeças, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Muito interessante esse salmo e eu quero explicar algumas questões que nos fazem compreender essa adoração de dizer: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. A primeira questão que ele vai colocar é que esse Deus, ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele vai dizer aqui nos primeiros versos, o verso 1 e 2, ele vai nos explicar que ao Senhor pertence toda a terra. Então, o nosso primeiro ato na adoração em culto, por exemplo, é reconhecer a soberania, o governo, o poder, a majestade de Deus sobre todas as coisas. Por isso ele é a fonte da nossa adoração. Mas depois do verso 3 até o verso de número 6, ele vai dizer quem somos nós. Depois de dizer quem Deus é, ele vai dizer quem somos nós. Ele vai começar com uma pergunta. Ele vai dizer assim: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, é diante de um Deus 3 vezes santo, um Deus tão poderoso, quem pode permanecer na presença dele? E aqui entra a nossa questão da nossa humanidade, do reconhecimento do nosso erro, do nosso pecado, da nossa limitação e a graça de Deus. Ou seja, um dos elementos importantes na adoração é o pedido de perdão. É o reconhecimento da nossa humanidade diante da divindade de Deus. Diante da santidade de Deus, nós nos vemos como pecadores. Por isso, uma parte importante no culto é essa parte da gente se aproximar com humildade, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados. E aí ele vai dizer um chamado à adoração. Ele vai dizer assim: levantem, ó portas, as suas cabeças, ó portas. E parece estranho, o que tem a ver cabeça com porta, né? Será que porta tem cabeça, né? Tinha, né? E que na realidade aqui ele estava falando sobre os portais de Jerusalém. E a figura que ele está usando é a figura do guerreiro que depois de batalhar, ele volta para casa, para Jerusalém, e é levantada as portas, né? A cidade era toda murada, era levantada as portas para que entrasse os guerreiros. E aqui quem é o guerreiro, aquele que luta por nós, é o Senhor. É o Senhor quem entra de volta a Jerusalém, chamando todas as pessoas e todos nós para a adoração, para o reconhecimento que o Senhor é aquele que cuida, que trabalha e que batalha por nós. É por isso que ele vai dizer: levantem as suas cabeças, ó portas,
Ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é aquele que batalha por você e é por isso que nós adoramos o Senhor, né? Ele é o Criador, o Deus majestoso sobre tudo. Ele é o Deus que, apesar de nós, Ele nos perdoa e nos aceita na sua presença. E mais do que nos aceitar na sua presença, é Ele quem está cuidando de nós, é Ele quem batalha por nós. E é por isso que finaliza o Salmo dizendo: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E esses são os componentes da nossa adoração: o reconhecimento da soberania e majestade, o reconhecimento da nossa pecaminosidade e o reconhecimento do cuidado e amor de Deus por nós. Quando a gente reconhece quem Deus é, quem nós somos e o que Ele tem feito por nós, o que nos resta é só glorificar e adorar o Senhor. Por isso, o Salmo 24, ele traz tantas lições e tanto conhecimento para nós, que possamos cada vez mais adorar o Senhor com inteligência, na sabedoria e no conhecimento de que Deus é o Rei da Glória. Que Deus assim o abençoe cada vez mais, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.